sociedade brasileira, penso que o Brasil, nação que almejamos, está ligado às reais necessidades de toda a nossa gente. Nas minhas andanças pelo mundo legislativo, desde que aqui cheguei, pude ver e incorporar na pauta dos debates discussões de projetos de leis importantíssimos. Falo do mundo dos trabalhadores, dos idosos, dos aposentados e pensionistas, negros, índios, pessoas com deficiência, LGBTs, pequenos empreendedores, enfim, todos os discriminados. Combatendo sempre todas as discriminações, inclusive as religiosas. A própria valorização do salário mínimo, que saiu, e estou resumindo, de $100 para em torno de 300, foi fruto de uma ampla discussão e de uma peregrinação que uma comissão especial, fruto dessa casa, fez por todo o Brasil. Agora, senhor presidente, a reforma trabalhista proposta pelo governo federal, eu considero um golpe mortal nas conquistas construídas por todos nós ao longo da história. Por todos nós, eu digo, inclusive daqueles que já morreram, da era Getúlio até hoje. Ataca o nosso operariado, os campesinos, homens e mulheres, que compõem uma imensidão acalorada da diversidade brasileira. Explodir a nossa pedra sagrada, a CLT, é algo inaceitável, que só faz nos unificar cada vez mais na resistência. Os direitos trabalhistas, como eu dizia, assinado por Getúlio Vargas... Peço silêncio, o senador está lendo o seu voto em separado, para que nós possamos ouvir o senador. Assinados por Getúlio Vargas e os consagrados pela Constituição Cidadã de 88, que eu fiz parte, lá liderados, aqui eu lembro, por Ulisses Guimarães, por Mário Covas, por Lula e tantos outros, foram sementes plantadas e frutos colhidos através do sacrifício coletivo do povo brasileiro. Houve, sim, muito suor, lágrimas e sangue. Muitos tombaram, mas eles nos deixaram um dos mais belos exemplos de dignidade. Sempre valerá a pena lutar por justiça. Nessa introdução, ecoa na minha voz o grito dos mais longínquos rincões da nossa pátria e canta as canções daqueles que insistem em esperançar. Façamos dessa verdadeira romaria um caminho de estrelas, afirmando a quem possa interessar. Alto lá, essa terra tem dono. Com essa pequena introdução, senhor presidente, eu vou direto agora para o relatório. O projeto de lei da Câmara, número 38, de 2017, PL número 6786 do B na origem, vincula e assim denominada reforma trabalhista, advinda do Poder Executivo, no apagar das luzes de 2016. A reforma foi submetida à apreciação da Comissão Especial no âmbito da Câmara dos Deputados, cujo relator apresentou um substitutivo que ampliou consideravelmente a abrangência e o escopo da proposta inicial. Ela inicia com 17 e termina com 117 artigos. Agora, ela está no Senado. Para análise que se pretende breve nesta casa, foi encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos CAI, à Comissão de Assuntos Sociais CAS, à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania CCJ. Dado o vasto escopo e a grande extensão da proposição, acreditamos mais proveitoso passar diretamente à análise dos pontos da proposição. Análise já, senhor presidente. Compete à CAI a análise dos aspectos econômicos e financeiros de qualquer matéria que lhe seja submetida a teor do artigo 99 do Regimento Interno do Senado. Na análise de um projeto tão relevante e tão ruinoso, podemos dizer, não podemos deixar de realizar
uma digressão sobre o projeto de sociedade que plasmou a CLT e que se cristalizou na Constituição de 1988 e que, ora, se vê ameaçada, entre outras coisas, pela chamada reforma trabalhista. A Constituinte de 87-88 configurou-se, lembremos, como ponto de inflexão de uma sociedade que recém emergira da brutalidade de uma ditadura militar. Por esse motivo, a Carta Constitucional de 1988 caracterizou-se por formar um sistema de direitos que nunca anteriormente fora divisado. A sociedade brasileira, de então, almejava se reconstruir como uma sociedade qualitária, uma sociedade generosa, uma sociedade, sobretudo, inclusiva. Por esse motivo, presidente, a Constituição, a emergir desse processo, foi uma Constituição que tanto ênfase pôs nos direitos. Os que os seus críticos não conseguem entender é que não se tratava, senhor presidente, e falo aqui com carinho, embora eu sei que alguns não gostam de ouvir, mas eu ouvia todos, senhor presidente, e gostaria que eles também me ouvissem. Ulisses Guimarães nos ensinou, para citar na política, precisa 3 coisas: paciência, paciência e paciência. Quem não tiver paciência, fica do lado de fora. Sem problema nenhum. Depois voltamos a ler os relatórios. Por isso, senhor presidente, o que buscamos na Constituinte, eu estava lá, repito, era olhar e construir um espelho em que o Brasil se via e no qual projetava suas profundas aspirações. Os críticos que temem ver a Carta Constitucional apenas pelo ângulo de uma suposta lassidão financeira, deixam escapar esse elemento fundamental da Constituição e do povo brasileiro: o desejo de construir uma sociedade de direitos. Podemos dizer que os direitos sociais expressos em vários pontos da Constituição se apresentam como uma pedra angular desse projeto de sociedade. Nesse sentido, podendo afirmar que a Constituição de 88 é o fecho simbólico do processo iniciado pela edição da CLT em 1943 e que foi interrompido pela ditadura de 64. Repito, pela ditadura de 64. O que se pretende exprimir é a intenção clara de fazer dos direitos sociais um objeto em permanente construção, em que a incorporação dos direitos se faria de uma maneira progressiva, mas contínua, em que a consideração de um direito seguiria a incorporação de outro, como blocos da sociedade que se almejavam. Esse projeto, ora, se encontra sob o ataque. Repito, esse projeto, ora, se encontra sob ataque. Os grupos que não se conformam com esse, reiteramos, generoso projeto de sociedade para todos, que preferem a sociedade em benefício de alguns e a exclusão de muitos, agora se mobilizam para modificar drasticamente esse modelo. O que buscam é construir um sistema em que o título de liberdade, de negociação e flexibilidade busca erodir esses direitos sociais e, consequentemente, os próprios ideais igualitários que os consagraram. Uma vez colocada essa introdução, podemos passar à análise dos pontos do projeto, tal como veio da Câmara. Podemos adiantar que, no tocante ao seu conteúdo, a proposição oscila entre o inócuo e o francamente prejudicial aos trabalhadores, havendo, portanto, razões claras, evidentes e incontornáveis para a sua rejeição. Inicialmente, destacamos a profunda inconstitucionalidade do projeto, que viola de forma frontal e absoluta a Constituição, notadamente no tocante à proteção da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, entronizados no artigo 1º, 3º e 4º da nossa Constituição.
e objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Artigo 3º. Efetivamente, a suposta reforma constitui um verdadeiro atentado ao combate à pobreza e às desigualdades sociais, ao configurar-se como um instrumento inafastável de precarização e da retirada de direitos sociais historicamente conquistados pelo trabalhador brasileiro. Consiste em uma avenida para o aumento das desigualdades, da pobreza e da marginalização. Mas podemos continuar e apontar a iniquidade, a ilegalidade e a anticonomicidade de quase todos os dispositivos da proposição. As principais mudanças propostas foram... Senhor presidente, eu queria, se pudesse, um pouquinho de silêncio. Eu vou ter que gritar e vou demorar mais do que eu poderia demorar. Por favor, peço novamente ao plenário silêncio para que o senador Paim possa ler o seu relatório, que tem muita relevância nessa discussão. Peço silêncio novamente. As principais mudanças propostas foram a ampliação da abrangência do contrato por tempo parcial, de 25 horas para 30 horas semanais, estabelecimento da prevalência do negociado sobre o legislado em 13 pontos das relações de trabalho, a instituição e regulamentação da representação não sindical no local do trabalho, peço silêncio, em empresas... Desculpe, peço silêncio novamente, lamentando que desta vez justiça seja feita, não é o plenário, os assistentes que estão conversando, são os próprios senadores. Pediria a cooperação dos próprios senadores e aqui na mesa também. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Me referi aqui, senhor presidente, cada vez que eles interromperem vai demorar mais. E Vossa Excelência, como havia se comprometido, diz, não, pai, tu vai ler o teu relatório. Então eu peço o silêncio para aqui na minha retaguarda, que daí me atrapalha na leitura. E não é quem está aqui acompanhando, não. É os próprios senadores, a quem eu peço a eles, com o maior carinho, se puderem ouvir, eu vou concluir com mais rapidez. Eu me referi aqui, no momento que o projeto que vem da Câmara, ele dá poder para montar comissões dentro da fábrica sem a participação direta do sindicato. Estou me referindo sempre ao projeto que veio da Câmara. Multa para combater a informalidade, a ampliação do prazo dos contratos do trabalho temporário de 3 para 6 meses. O texto original, enviado pelo Poder Executivo, entretanto, passou por profundas alterações no substitutivo apresentado, como eu dizia, pelo relator lá da comissão especial que analisou o tema na Câmara dos Deputados. O substitutivo aprovado pelo plenário, com pequenas modificações de 26 de abril de 2017, alterou a legislação trabalhista e afetará diretamente a organização sindical. Enviado ao Senado, o texto aprovado na Câmara, aqui leva o número de 38 de 2017. As alterações propostas ao PLC 38 de 2017 podem ser divididas em 4 grandes temas: condições de trabalho, organização sindical, negociação coletiva e justiça do trabalho. Analisamos, portanto, os três primeiros temas a partir de notas técnicas elaboradas pelo DIESE, pela ANAMATRA, enfim, pelas entidades da sociedade civil. Primeiro, condição de trabalho, contrato temporário. Entre os principais pontos que dizem respeito a esse tema está a regulamentação de um cardápio de contratos precários que se somam ao contrato temporário recentemente aprovado pela Lei número 13.429 de 2017, garantindo ao empregador uma variedade de formas de contratação com menores custos. Para os trabalhadores, significará inserção no mercado de trabalho com menor proteção. E aí vem a heterogeneidade do mercado de trabalho, ou seja, só vai aumentar, consequentemente, o desemprego. Jornada 12 por 36. O PLC 38, de 2017,
também incluem medidas que facilitam a demissão e reduzem a possibilidade do trabalhador reclamar direitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. Altera a extensão da jornada de trabalho, disseminando de forma indiscriminada e mediante acordo individual a jornada de 12 horas de trabalho, seguida de 36 horas de descanso. Jornada, então, de 12 por 36. Hoje é restrita a situações excepcionais e condicionada à celebração de acordo coletivo com o sindicato. Facilita também a habitualidade da jornada de 10 horas diárias, 8 de trabalho, mais 2 horas extra. Promove os acordos individuais para o estabelecimento de compensação das horas trabalhadas, famoso banco de horas, hoje dependente de acordos coletivos com o sindicato. Cria o contrato de trabalho intermitente. Esse eu considero um dos mais graves, senhor presidente. E, por fim, depois eu vou discorrer naturalmente o que eu acho do trabalho intermitente. E, por fim, desregulamenta, reduz ou flexibiliza uma série de direitos relativos às condições de trabalho, como salário, férias, isonomia salarial e proteção às mulheres gestantes. Veja bem, me preocupou muito as mudanças que fizeram na Câmara em relação aos direitos da mulher gestante. A principal justificativa apresentada pelo relator do projeto substitutivo da reforma trabalhista foi que o Brasil mudou desde 1943, quando a CLT é criada. É preciso modernizar as relações de trabalho do Brasil com novas modalidades de contratação que incluam novas formas de trabalhos atuais. Entretanto, uma real modernização das relações de trabalho deveria ter como pressuposto a eliminação de formas precárias e arcaicas de trabalho ainda persistente no Brasil em pleno século XXI, e não a ampliação dessas práticas. Por exemplo, o trabalho escravo, que eu sou relator e eu tenho dito, trabalho escravo, a gente não regulamenta, a gente proíbe. Com o argumento de que os direitos estão restritos a um grupo de trabalhadores privilegiados e com a reforma, os trabalhadores informais em subempregos, cuja realidade de vida não se encaixa na forma rígida que atua a CLT, também serão cobertos pela CLT. O relator ampliou e criou formas precárias de trabalho, garantindo suposta segurança jurídica para as empresas, mas trazendo e aumentando o prejuízo para o trabalhador, inclusive o informal. O relator, tudo na Câmara dos Deputados, o relator, e esse é o projeto que estamos debatendo, o relator assegurou que os principais direitos, então previstos na Constituição Federal, no artigo 7º, e nesse não haverá modificações, diz palavra do relator. A Constituição Federal de 88 foi a primeira a incluir um grupo mais expressivo de direitos do trabalho, o que é bastante significativo, considerando que é a lei maior do país. Entretanto, muitos desses direitos relevantes estão previstos ou regulamentados apenas na CLT e em outras leis ordinárias, que serão prejudicados com o famoso negociado acima do legislado. Lei não vale mais, só vale a negociação.